Olá a todos, eu me chamo Davi e vou apresentar o trabalho a vocês, cujo título é Confiabilidade de testes da flexibilidade muscular do quadril em atletas profissionais do futsal feminino. Nós sabemos aí que o quadril é estruturado por ossos da pelve mais o fêmur, e que essa estruturação forma um encaixe articular semelhante ao encaixe de uma lâmpada na região palmar da mão. Esse mesmo encaixe tem um complexo funcionamento, fazendo com que essa articulação trabalhe em três planos e eixos, portanto, recebendo o título aí de uma articulação mais móvel dos membros inferiores. E para que essa articulação com alta mobilidade funcione de forma adequada e preservada, é preciso que tenha uma relação muito adequada quando se pensa em agonistas e antagonistas. Se não houver uma harmonia no movimento, esse movimento, no caso aqui de abdução do quadril, pode ocorrer aí um verdadeiro cabo de guerra durante o movimento. Pensando nisso, para acompanhar essa relação agonista e antagonista, nós temos alguns métodos para avaliar. Análise da amplitude de movimento, especificidade do movimento e sinais clínicos relatados. Instrumentos de avaliação também podem ser muito utilizados no nosso meio clínico, como testes de goniometria. O PHA nós temos é muito comum na nossa prática clínica. O PH 90 graus são testes aí que avaliam a abdução passiva do quadril em diferentes movimentos, que avalia a flexibilidade do adutor longo, por exemplo. E o RPQ, que avalia a flexibilidade ali dos rotadores externos do quadril. No entanto, quando pensamos em instrumentos de avaliação, acaba se tornando um certo desafio para nós, profissionais da saúde, entender se aquele instrumento é válido e confiável. E muito mais que isso, se é válido e confiável para aquela população-alvo em específico que eu estou analisando e aplicando aquele instrumento. Pensando nisso, o nosso estudo então decidiu pegar esses três testes, PHA, PH 90 graus e RPQ, e analisar a confiabilidade em atletas profissionais de futsal feminino. E mais, além de analisar a confiabilidade, nós também tentamos entender se o protocolo de aquecimento de efeito agudo aí tem uma certa influência sobre a confiabilidade desses testes. Então, trata-se de um estudo confiabilidade teste-reteste, intraavaliador, com intervalo de 7 dias, seguindo aí as recomendações do COSMO. Foram incluídas então atletas profissionais de futsal feminino, maiores de 18 anos, sem histórico de lesão, por no mínimo 3 meses, sem histórico cirúrgico. Foram excluídos aí 4 atletas com ausência na segunda avaliação, intercorrência no intervalo de replicação dos testes, não realizou protocolo ou tiveram dor no quadril. Aqui está o fluxograma de como ocorreu as nossas avaliações. Então, começou com a triagem, depois aplicamos os testes, o protocolo de aquecimento e depois os testes novamente. Isso aconteceu no primeiro dia de avaliação. Após 7 dias, no segundo dia de avaliação, foi feita a triagem, protocolo de aquecimento, prosseguindo aí com os testes novamente. Então, aqui está uma ficha de caracterização de como ocorreu a triagem. Enfatizamos aqui analisarem a dor atual, se o atleta tinha dor atual no momento, fatores aí que podem influenciar no resultado do teste. Então foi aplicado o teste PHA, o PH 90 graus, o RPQ, e depois seguimos com o protocolo de aquecimento composto por caminhada, corrida e avanço diagonal. O objetivo aqui era simular uma prática esportiva com gestos semelhantes ao futsal feminino. Aqui está o protocolo de aquecimento que foi controlado através da frequência cardíaca máxima. Aqui está a análise estatística, então nós fizemos aí um cálculo amostral, coeficiente de correlação entre a classe, analisamos também o rio padrão de medida, IMDC de 95% e o gráfico de blend ótimo, medidas aí utilizadas em estudos de confiabilidade. Então, a COSME, ela recomenda aí um número mínimo de 50 participantes para estudo de confiabilidade. No entanto, ela fala só para público em geral. Nada diz em relação a atletas profissionais, que é um público mais específico. Pensando nisso, nós fizemos um cálculo amostral que determinou um N suficiente de 13 participantes. No nosso caso, conseguimos aí 14 participantes. Então, aqui estão as características da amostra. Só enfatizando aqui que o ICC, que é o índice de confiabilidade, todos apresentaram valores aceitáveis, de moderado a bom. Aqui está o gráfico de blend ótimo, mostrando que as medidas tiveram concordância, ou seja, tiveram dentro dos limites superiores e inferiores para todos os testes, no caso os 3 testes aqui. Por fim, esses 3 testes, nós analisamos a confiabilidade em atletas profissionais sobre o efeito de protocolo de aquecimento, que não aconteceu nos estudos aí de François, de Antônio Sejudo e de Carvalhais. E os resultados foram tanto parecidos, tanto o pH e o pH 90 graus.
Por fim, o diferencial do nosso estudo, então, foi a exclusividade da amostra. Nós avaliamos especificamente atletas profissionais pós-aquecimento. Tivemos uma análise estatística robusta, com erro padrão de medida, MDC de 95%, coeficiente de variação, e o blend ótimo, coisa que não teve nos outros estudos. E também tivemos um cálculo amostral aí específico para estudo de confiabilidade. Os valores de ICC apresentou somente o pHa diferente dos outros estudos. Talvez o pHa não seja tão indicado assim para utilizar no público profissional. E a especificidade da amostra, fisiologia hormonal da mulher, isso não foi acompanhado no nosso estudo. Por fim, então, nós conseguimos trazer uma maior segurança em relação ao pHa, pH 90 graus, RPQ, quando se pensa em utilizar em atletas profissionais. Por fim, aumentando então a aplicabilidade clínica desses testes. Agradeço aí o meu programa de pós-graduação associado Ciência da Habilitação, o Elnopar, ao Laboratório de Pesquisa e à CAPES por financiar a nossa pesquisa. Forte abraço.